O pré-candidato Romeu Zema afirmou em sua entrevista ao programa É Notícia da Rede TV que se diferencia do Flávio por não buscar benefício próprio no setor público. Questionado sobre o que distingue do senador também pré-candidato, Zema disse empresário, defender um Estado mais enxuto e acabar com as caixas pretas da máquina pública. Abre aspas. Olha só o que ele disse. Aí, ó. A gente tá falando aqui, tem que ser justo. Eu sei que você é do MBL, mas assim, hoje você tem que fazer o papel, ele tá acertando politicamente no discurso. Eu tô lendo isso aqui ao vivo com você pela primeira vez, eu vi só o primeiro parágrafo fazendo a pauta, mas não li as aspas. Abre aspas. Eu quero que o setor público preste conta. E quem é político geralmente evita isso. Gosta de usar a estrutura do setor público em benefício próprio, dos seus partidários e até mesmo de seus familiares. Fecha aspas. Ele tá alfinetando os bolsonaristas aqui, rapaz. Questionado se atribuir essas práticas específicas a Flávio, ele desconversou. Tá. Abre aspas. Acho que alguns políticos no Brasil que até podem ter uma carreira mais longa, mas que se aproximam do que eu penso, e temos muitos, acho que uma boa parte que tem essa visão de que estar no Estado é para enriquecimento, para resolver a sua vida pessoal e não para prestar serviço ao pagador de impostos. Eu acho que varia. É necessário ponderar isso tudo. Aí, fecha aspas. É aí que peca. Não falta decência pra falar a realidade. É aí, por isso que eu não voto, por exemplo, eu, Timóteo. Tô falando eu aqui. Eu não voto no Zema por causa disso. Que não tem coragem de enfrentar a verdade, de mostrar o correto, de enfrentar os mentirosos, os picaretas, oportunistas. Ele deveria falar na cara assim, estou me referindo ao Flávio Bolsonaro, que nunca trabalhou na iniciativa privada durante toda a vida. Eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro, que sempre foi um chupim do Estado, que nunca fez nada, não tem capacidade de vender uma água no sinal. É verdade. Todos os filhos são mamadores do setor público. O Zema tinha que ter essa coragem. Como é, Timóteo? Repete aí. É o cara, são chupins do Estado. A família Bolsonaro, todos, sem exceção, chupins do Estado. Tomara que a Laurinha tenha um emprego na iniciativa privada pela primeira vez, porque aquele outro retardado, o lado de Santa Catarina, já virou vereador, é candidato a deputado federal. Ai do povo de Santa Catarina se eleger esse débil mental, viu? Se eleger esse cara, vocês de Santa Catarina merecem o povo baiano petista indo morar aí no Estado. Todo mundo tirando título de eleitor pra votar no PT aí no Estado, se vocês elegerem esse cara. Mas ele deveria falar isso. Ô Gabriel Zoski, você que é muito mais rápido até que a gente tá brado, faça um corte aí meu agora pra ver se o Romeu Zema dispara. Ô Zema, sabe por que eu não voto em você? Porque você não tem coragem de falar das práticas dos mamadores do Estado. Por exemplo, a família Jair Bolsonaro, que sempre mamou. Você falou numa resposta muito bonita aqui. Eu vou repetir. Abre aspas. Eu quero que o setor público preste conta, e quem é político geralmente evita isso. Gosta de usar a estrutura do setor em benefício próprio, dos seus partidários e até mesmo de seus familiares, fecha aspas. Você tem que falar que isso se refere ao Jair Bolsonaro e família, que sempre esteve mamando do setor público, nunca trabalhou. Por que você não fala? É por isso que eu não voto em você. Desculpa, todos os ouvintes aí, você pode votar nele, não tem problema nenhum. Liberdade de acreditar no que quiser, mas a minha opinião é essa. Se você tivesse uma conduta séria de expor a verdade a respeito da família, do bolsonarismo, dessa seita de delírio coletivo, você não fala nada. Você dá indiretazinha. O que você não diz? O Flávio Bolsonaro é um amador. Eu sou diferente do Flávio porque eu trabalhei, porque eu vim da iniciativa privada, que graças a Deus eu não preciso de contrato com o Estado, eu não preciso de rachadinha. É isso, Romeu Zema, que falta pra você. Agora, será que você vai fazer? Duvido muito, por isso que você não é o candidato que eu vou votar no primeiro turno. São 8 horas e 56 minutos. Kessia Reis. Não, eu tava aqui pesquisando. Eu não vou falar nada não, gente, mas só pesquise aí. Romeu Zema, isenção, localiza Minas Gerais, tá? Que ele... Já ouvi isso aí também. Pra ele tá falando sobre Flávio Bolsonaro ou qualquer pessoa que ele tenha dado indireta no mundo espiritual, já que ele não tem coragem de chegar e falar, de apontar o dedo, tô apontando o dedo pro bolsonarismo mesmo, no mínimo, ele não tem que ter teto de vidro, sabe? Então, vamos ver aí. Mas, qual foi velho? Tô brincando com a Kessia, aqui hoje é sexta-feira. Alguém tira Timóteo daqui de perto de mim. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho mesmo. Você vai comandar o programa com a Carol. Aí a Carol vai chamar uma mensagem de voz. Eu vou ter que dar uma saída aí pra resolver uma situação. Tá bom. Traga chocolate pra mim, tá? Deixa eu falar com vocês. Assim, gente, o que é que acontece com esse povo? Esse povo é frouxo. Zema é frouxo. Sabe por quê?
Porque ele não tem aquela sede de querer ganhar. Porque se ele tivesse essa coragem mesmo de falar, olha, eu sou mais capacitado que Flávio, eu mereço ganhar, então eu vou começar a apontar o dedo, a colocar o dedo na ferida do bolsonarismo. Mas no fundo, sabe o que é que acontece? Não quer perder seguidores. Não quer ser massacrado nas redes sociais. Porque é isso que acontece com a gente, né, não, Timóteo? Com certeza. Por falar mal do tal do bolsonarismo. Então, para continuar, e qualquer coisa, se ele perder, ele ir num possível governo de Flávio, ele poder ser ministro, ou então tá ali rondando, sabe? Aquele papel de, gente, papel baixo, sabe? De você fingir que os erros não estão acontecendo somente para se beneficiar de alguma forma. É isso que o Zema faz. Entendeu? Ele, ao mesmo tempo, quer fingir que é bolsonarista, ao mesmo tempo, ele quer fingir que critica o bolsonarismo. É sabor bolsonarismo. Então, assim, só pra fechar aqui o meu posicionamento com relação a Zema. Zema é um frouxo. Não é não, Carol? Eu ainda acho que há uma dobradinha aí, viu, com o Flávio. Eu acho que ele tá fazendo essas críticas porque o Flávio não pode fazer. E aí, por enquanto, ele está tapando esse buraco para no segundo turno ele se acoplar ao Flávio, né? Enfim, eu acho... Essa é a minha teoria, por enquanto. Não, eu ainda acho que corre grande risco dele vir como vice de Flávio. Eu não sei não. Mas é muito esquisito, né? Porque depois daquele vídeo, as críticas ao STF começaram após aquele vídeo, se eu não me engano. Né? Então, eu acho que algum acordo houve ali. Eu ainda acho que o Flávio não pode tecer, a gente fala isso aqui há um tempo, o Flávio não pode tecer essas críticas ao STF, então ele está tapando esse buraco aí até o segundo turno. Né? Mantendo. Todo mundo sabe que o Zema é bolsonarista, gente. Independente de qualquer coisa, ele não vai. Vocês estavam falando aí, né, sobre as críticas dele vir e falar a verdade sobre o Flávio. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que muito do eleitorado dele de Minas é bolsonarista e ele perderia muito. Assim como o Nicolas não faz, assim como a Ana Campanholo não faz, não tece essas críticas diretas ao Jair Bolsonaro e ao Flávio Bolsonaro, né? Todos eles têm medo de perder esse percentual grande ainda do bolsonarismo, né? E até há essa divisão dentro do próprio bolsonarismo, do Flávio, é como se fosse uma divisão assim entre os aloprados e os conscientes, né? É como se o Flávio, a Michelle, o Nicolas fossem ali tivessem o bom senso, e o Eduardo, o Carlos, o Kim, né? E a galera lá do Quintos dos Infernos lá, né? São meio aloprados. Até essa divisão ajuda, né, o Zema e ajuda essa galera que não consegue se desvincular do bolsonarismo, porque eles ficam na ala do bom senso. Né? Mesmo bolsonaristas, o próprio bolsonarismo já se dividiu por dentro. Então eles ficam nessa ala do bom senso e não se queimam. Porque os malucos são o Eduardo, o Carlos, o Kim e os outros lá, entendeu? Sim. Então... E vamos lembrar que o Partido Novo também foi tomado por bolsonaristas, gente. Sim, sim. O próprio fundador do partido, esqueci o nome dele agora, que já veio candidato a presidente, Carol. Esqueci o nome dele, me lembrei. Esqueci também. Ele praticamente foi expulso do próprio partido dele. E, querendo ou não, o Zema tem um poder grande dentro do partido, porque ele, até então, é o único governador com o Novo. E fica passando o pano pro bolsonarismo, sendo que o Novo foi fundado, gente, para vir com uma nova essência. Literalmente isso, entregar uma nova política. Hoje o Novo é, tipo assim, o bolsonarismo kids. Pois é, a gente vê isso com o Salles, se eu não me engano, o Salles, João Amoedo. João Amoedo. O Luiz foi atrás. A gente vê isso, não sei se o Salles ainda tá no Novo, tá, né? Não sei. Eu não sei se o Salles tá no Novo, mas tem o outro também, Tem aquele Van Hatten. Ele não tece também críticas ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, né? Ele, muito pelo contrário, ele tece elogios. Quando ele vai dar entrevistas até na Jovem Pan, no Pânico e tudo mais, ele fica ali babando o tempo inteiro. O Salles permanece no Novo, né, Luiz? Isso. Permanece no Novo. Então, o próprio Salles, anteontem, se eu não me engano, ele estava lá no Iron Talks, e ele fala tudo de forma assim, ele tece críticas, ele fala, mas tudo de uma forma muito superficial, né? Eles não adentram, eles não falam nomes. Ele fala sobre o acordo lá do
dos presidentes, né, da Câmara e do Senado, do Alcolumbre e tudo mais. Ele chegou a dizer que foi, assim, entre linhas, né, para bom entendedor, minha palavra basta, que foi sim uma traição, que absurdo, foi um absurdo, tal, mas ele não fala o nome, ele não tece críticas diretas. Então tudo isso permanece em um limbo onde ninguém consegue dizer se eles romperam ou não com o bolsonarismo. Né? Então, eles acoplam ali os votos dos bolsonaristas menos extremos, né? E não perdem esse eleitorado que eles têm medo e que, com certeza, ainda há um percentual muito grande. Porque eu acredito que no momento que eles perceberem que isso é irrelevante, eles, na mesma hora, baterão no Bolsonaro. Não, talvez essa galera que, uma parte, pelo menos, que for votar no Zema, seja aquela pessoa de direita que não acredita no Flávio Bolsonaro, mas que estaria disposto a, no segundo turno, apoiar Flávio. Aí vai falar assim, não, eu vou votar no Zema para ver se ele pelo menos consegue superar Flávio, mas eu sei que qualquer coisa entre Lula e Flávio, Zema vai apoiar Flávio no segundo turno. Exatamente, é isso que eu acho. Né? E o Zema tecendo essas críticas ao STF, no segundo turno fica parecendo que o Flávio concorda com ele e fará alguma diferença, né? E terá, eu já ouvi, inclusive, essa semana, essa teoria, né, de que o Flávio não está tecendo críticas ao STF para não perder o mandato e que ele está ali se preservando para que ele ganhe e aí sim ele venha a fazer algo objetivo contra o STF. Né? Mesmo depois do pai, mesmo depois de tudo, mesmo depois da lava-toga, mesmo depois das próprias falas do Flávio, dizendo que não fará, porque ele disse isso. Ele disse que ele não tem interesse algum em bater de frente com o STF, e ele disse que o interesse dele é ser amigável e tudo mais. Mesmo ele dizendo, tem gente tecendo, fazendo essas teorias, né, para poder endossar a campanha do Flávio, criando certa esperança de que ele terá alguma ação contra o STF, contra os absurdos, os desmandes dos ministros, né? É porque, assim, essas pessoas não podem nem falar o pai que não fez, Flávio com certeza vai ser diferente. Gente, muito pelo contrário. Flávio também não foi de encontro ao STF. E pelo menos o Jair tentava enganar. Né? Sim, o Jair tinha um discurso muito mais firme e forte do que as próprias ações. Né? O Flávio, ele não tenta enganar, ele fala exatamente que ele é mais moderado. Essa última semana ele lançou um vídeo com a esposa dele falando exatamente isso, que ele é mais brando, que ele é mais moderado, que ele não tem interesse algum, né, em ser enérgico, em romper com os absurdos, né, do STF. É o Jair vacinado, né, que falam, o Bolsonaro vacinado e tudo mais. Então não faz sentido nenhum as pessoas criarem essa nuvem, né, essa teoria em cima do Flávio, já que nem ele mesmo faz essa questão. Né? Então não era melhor falar o que ele fala? Exatamente, você vai votar em uma pessoa que você acha que vai ser antissistema e está de braços dados, está todo cagado com o sistema. A verdade é essa. Depois, se acontecer, se ele virar realmente, enfim, né? Você não vem pra cá, ai, meu Deus do céu, eu fui enganado. Porque nem isso você tem a capacidade de falar. Você foi enganado por Jair Bolsonaro. Flávio não está te enganando. Você vota nele se você quiser. E eu acho interessante, Carol, que muita gente já veio me falar, Kessia, por que você fala do bolsonarismo? Kessia, por que você bate em Flávio? Não seria melhor você fingir ser bolsonarista? Gente, impossível pra mim. Eu prefiro perder qualquer eleição sendo eu mesma, falando pra vocês o que eu acredito, do que fingir ser algo e daqui a pouco chegar lá, você fingiu ser bolsonarista, você falava que era bolsonarista e agora você tá falando mal. Não, gente, nunca fui, não faço questão. Não tenho nenhum apego com esses likes que o bolsonarismo entrega. Eu quero entregar trabalho, tá? Se me for confiado, eu vou entregar trabalho. Agora, assim, fingir que eu acredito em algo que eu não acredito, esqueçam. Esqueçam. Esqueçam.